Olá, hoje nós vamos então mais um texto, né? Mais um áudio aqui sobre um tema também bastante polêmico que se refere ao karma, né? O karma. Nós vamos falar aqui hoje mais da liberação do karma, mas primeiro nós vamos ter que colocar alguma coisa sobre o que é o karma. Todo mundo acha que karma é uma dívida. Sim, é verdade, é uma dívida espiritual. Na verdade, karma é tudo. Tem o karma positivo, o karma negativo. Karma é o resultado das nossas experiências, é aquilo que nós trazemos dentro de nós como bagagem de alma. Só que quando se fala em karma, todo mundo acha que é a dívida. Então vamos falar hoje do karma negativo, que é a dívida, de fato. Por que dívida? Porque é algo que nós ficamos devendo, mas não financeiramente ou uma outra coisa qualquer. Ficamos devendo a harmonização de um ato que nós criamos que desarmonizou aquilo que se poderia considerar como uma harmonia divina, né? Porque nós estamos dentro de um planeta escola. A Terra é um planeta escola de terceira dimensão, cujo currículo é o aprendizado na dualidade. Todos os planetas de terceira dimensão são escolas, porque as almas são fractais, com a consciência limitada, não sabem mais quem são, têm um véu do esquecimento e vão experienciar algo diferente, porque se lembrasse de tudo, não teria como aprender, né? Não há. A alma superior, as versões mais elevadas de alma, sabem muita coisa. Tanto é que tem gente que diz assim, mas por que a alma que sabe tudo aceita passar por uma experiência onde vai sofrer? Não é que ela vai sofrer, ela vai querer passar justamente pela experiência de como é esquecer de tudo e viver como se fosse um ser inferior, uma coisa assim desconectada, né? Porque nós somos, de fato, aqui a versão nossa, esse fractal, está desconectado da fonte, porque a nossa consciência não entende isso. Então nós nos sentimos realmente desconectados, isolados, distantes, né? Não sabemos quem somos, não sabemos o que viemos fazer. Então nós vamos viver o dia a dia. E a Terra oferece uma imensidão de oportunidades, de ações. Então, para isso é preciso passar pelas encarnações sucessivas, a roda de Sansara, né? Por que as reencarnações? Porque a alma, esse fractal vem, não sabe quem é, passa por uma experiência e daí ela desencarna para poder expandir a consciência a um nível um pouquinho maior, suficiente para lembrar das vidas passadas e também um pouquinho do futuro. O suficiente para ver aonde ela acertou, aonde ela não acertou, o que tem que fazer, quais as lições que ainda faltam. E ela consegue entender o que vai vir lá adiante no futuro, dentro de, vamos supor, 100, 200 anos, daí ela vai fazer um plano reencarnatório, vai encarnar num lugar do planeta onde vai acontecer algumas coisas que ela precisa passar para ressarcir os débitos dela, mas também para o aprendizado, porque o aprendizado é sempre assim, a gente aprende num extremo e no outro, para poder entender qual é o caminho melhor. Tipo, numa vida a alma vem muito rica, na outra ela vem muito pobre. Daí ela vai saber como é viver na riqueza e como é viver na pobreza. Ela vai aprender que ela deve saber usar os recursos quando ela tem, não só de forma egoísta, mas também em benefício do todo. E também quando ela vem miserável, ela tem que aceitar a humildade, né? Aceitar o auxílio, não se revoltar, viver com quase nada, aprender a viver com o mínimo necessário, passar necessidades. Isso é um aprendizado normal numa escola como a Terra, não há nada de errado.
E não é preciso sofrer tanto, basta compreender. Isso não gera karma. Viver a dualidade não gera karma. Karma negativo, né? Vamos falar nisso, que eu já falei no início. O problema é que, como a gente esquece tudo, a gente acha que a vida tem que ser bem vivida e levar vantagem em tudo. Aproveitar. Aproveitar porque a vida é curta. Aí as pessoas começam a pôr os pés pelas mãos, como se diz, né? E a consciência, ela é o nosso juiz. Ela sabe quando as coisas não devem ser feitas e as consequências daquele ato. Nós temos essa consciência. Todos têm, a não ser aquela pessoa que é esquizofrênica, que é louco, né? Que tem demência mental. Aí é diferente. Mas quem tem a mente mais ou menos saudável sabe exatamente a todos os momentos, a qualquer atitude ou ato ou ação, ela sabe as consequências daquilo. Só que quando ela sabe e ela persiste naquilo que ela entende que não deve fazer, aí ela comete um ato grave perante as leis que regem essa escola terrana, né? A gente nós chamamos de karma, que é o karma negativo. Ele adquiriu uma dívida. Então ali que é o karma. Porque as pessoas dizem, mas eu numa vida passada matei, agora tem que ser morto porque eu matei. Depende, se você matou para se defender ou porque era uma experiência, você não matou porque você premeditou, porque você quis fazer a maldade sabendo que era uma maldade. Então o karma ele não gera um karma negativo, gera um aprendizado. Mas quando a pessoa sabe que não pode fazer isso, porque ela tem a consciência que isso é um ato desleal, que é um ato anticrístico, né? Ela vai assim mesmo fazer. Vamos aqui ver os exemplos que nós vemos toda hora. As nossas autoridades, os nossos representantes políticos, as pessoas que têm cargos elevados, abusam do poder que lhe é atribuído, usam esses cargos para se beneficiar, mesmo prejudicando muita gente. Não venham aqui querer me dizer que essa pessoa não sabe que está fazendo uma coisa que não é legal. Ela sabe exatamente que alguém vai ficar no prejuízo. Então ela vai cometer um erro dentro daquilo que é chamado de erros e acertos, né, na justiça divina. Então ela vai gerar uma dívida, porque ela cometeu um ato que não é lícito, que não é ético, que não é moral, e esse ato vai exigir resgate. O resgate era feito sempre nas vidas sucessivas, nunca na mesma existência. Por isso que depois as pessoas não aceitavam. Porque eu sou uma pessoa boa e tenho que passar por isso. E o outro que está fazendo as coisas erradas, parece que a vida dele só prospera. Sim, porque você está colhendo o que você semeou e o outro está semeando agora, né? É fácil de compreender isso. Tendo a consciência de que você faz a coisa que não é lícita, o resgate é certo. Não há como fugir disso. É tão certo como o dia e a noite. É só abrir os olhos e olhar. É dia e noite, né? Não precisa ninguém dizer. Ali as coisas começam a complicar nas vidas seguintes. Claro que temos agora a última existência na dualidade. Muita coisa vai mudar agora, porque finalizando um tempo, há um prazo muito restrito de cada coisa. Então, muitas pessoas que cometem erros agora vão ainda ressarcir nesta vida, ou então vão para um planeta inferior e vão lá terminar o serviço, porque a vida continua, aqui ou fora daqui, né? Então, o karma, ele nem sempre é exigido o resgate.
Só é exigido o resgate quando realmente ele criou uma dor, um sofrimento para alguém, que isso nós chamamos de desequilíbrio, né? E que a pessoa sabia disso, né? Hoje mesmo alguém me perguntou sobre aborto e tal, né? Aborto é sempre aborto, mas às vezes um aborto ele é necessário, né? Quando a mãe corre risco. Então, entre a criança e a mãe, a espiritualidade nos diz que é preservar aquele espírito que já está encarnado. Então, não é um erro. Agora, quando o aborto é feito só para ser livrado do bebezinho, né, do feto, aí sim, aí é um crime. E a pessoa sabe disso, né? Ela tem consciência. Então, ali ela criou um karma. Se é uma necessidade, não pode ser karma. Porque nós nunca somos cobrados daquilo que nós não fizemos por livre e espontânea vontade. Ah, eu fui obrigado. Eu fui obrigado. Bom, você tinha como sair da situação de não aceitar a obrigação? Se você não tinha, você não é responsável. Mas geralmente tem, né? Tem que pensar muito bem. Ah, eu fui obrigado porque se eu não fizesse, o outro me matava. Bom, então era preferível você morrer do que matar, né? É sempre preferível assim. Se você tinha que morrer assassinado é porque você já tinha cometido uma dívida em vidas passadas e agora você ia ressarcir. Se você, para evitar que seja assassinado, mata de novo, você vai ter duas nas costas, né? Duas dívidas. Na próxima, talvez teria que encarnar várias vezes, que é o que não vai acontecer agora. Então as coisas são assim, tudo é uma questão de entendimento, mas é tão prático o entendimento que quando você consegue compreender a vida, não tem mais dificuldade, não precisa ter muito conhecimento para entender as coisas, porque ela se transforma numa coisa bem lógica, né? Tudo parece tão normal como o dia a dia nosso. Ah, eu tenho que tomar café de manhã, depois eu tenho que almoçar, depois tenho que jantar. É mais ou menos isso que acontece no dia a dia. Não adianta se revoltar contra isso. É normal, o corpo precisa ainda se alimentar. Tem que tomar banho, tem que se vestir, né? Tem cuidados. Não vai resolver se rebelar. Tem muita gente hoje que se rebela por qualquer coisa, então você vê por aí, né? Mas tudo bem. Cada um está fazendo a sua escolha, né? Nós não podemos julgar também, né? Que é outra coisa que nós temos que aprender. Quem somos nós para julgar o outro? Se nós já passamos por aquela situação, senão a gente não acharia aquilo lá errado, né? Eu só reconheço que o outro está equivocado porque eu já passei pela experiência em alguma vida passada ou nesta vida e aprendi a lição. Então eu não faria aquilo, mas o outro ainda não sabe. Então ele está fazendo. Eu sempre faço uma comparação quando todos nós frequentamos escolas, né? Vamos imaginar uma escola que a gente já passou, que a gente já viveu. Era uma turma expressiva de colegas, né, na mesma sala de aula. Muitas vezes um colega nosso tinha dificuldade em entender uma matéria, uma lição, e o professor ou a professora ficava repetindo aquela lição para ele, até ele aprender. Mas você nunca se importou, eu nunca me importei, porque o outro ainda não aprendeu, então a gente entendia isso. O problema é dele, essa professora deu lá um trabalho de fim de semana, ele vai se lascar, como se diz, né? Vai trabalhar fim de semana inteiro, pesquisando, fazendo para poder aprender. Ah, eu já aprendi, você já aprendeu, a gente passou adiante e está feliz da vida, né? Nós não vamos condenar o colega porque ele não sabe. Mas então por que cargas d'água nós condenamos as pessoas que estão erradas no nosso ponto de vista? Ah, aquela pessoa não pode fazer isso. Então a gente já tem o olho julgador. Nós não podemos fazer isso porque o outro está aprendendo. Estamos na mesma escola, muitas vezes na mesma sala de aula, mas aprendendo lições de uma forma diferente.
Eu vejo que o outro está equivocado porque eu já aprendi, mas eu não posso interferir, a não ser que ele me peça auxílio. Porque ele está fazendo as suas lições. Então, quando nós voltamos ao assunto do karma, o karma ele é uma energia negativa, é uma dívida, e nós não podemos fazer isso, não podemos passar por isso, né, sem primeiro pagar essas contas. O portal da quinta dimensão não vai permitir que ninguém ultrapasse ele, que ninguém passe lá para a quinta dimensão se tem pendências. Essas pendências, elas são experiências, né, necessárias. Elas fazem parte da nossa ancestralidade, do nosso eu inferior, né, que são coisas da terceira dimensão, não vão para a quinta dimensão. A consciência que vai para a quinta dimensão, ela tem todo o entendimento do que ela veio aqui fazer. Como estamos no final de um tempo, então os últimos séculos, e principalmente nesta vida atual, nesta encarnação atual, nós pedimos para fazer o nosso encerramento, né? O encerramento do ano letivo. Fazer as últimas lições e passar adiante para a nova escola. Muitos que vão ascensionar, a maioria, já temos as informações sobre isso. Desde 2015, 2016, as informações que vinham diziam que as pessoas que vão ascensionar, a maioria não tem mais karma. As pessoas confundem karma e trauma. Karma é aquilo que você não tem como escapar dele. Porque é um resgate, é uma conta, você tem uma dívida. O trauma é uma dor, um sofrimento, uma experiência dolorosa que foi vivida e que ficou aquela dor registrada, mas não tem mais a dívida. Às vezes é uma lembrança do próprio karma que já foi quitado. Quanto custou quitar aquele karma? Então, trauma são lembranças, são coisas do corpo emocional. O karma é do corpo físico, passa-se pelo corpo físico. A gente vai sentir na carne, como se diz, né? As informações que nós recebemos, então, aí em 2015, 2016, dizia exatamente isso. A maioria das pessoas, a maioria, vamos colocar quase todos, tem as exceções. A maioria das pessoas que estão prontas para ascensionar não tem mais karma, eles até disseram uma palavra bem simplesinha, né? Jurinhos. São pequenos vestígios, né? Algumas coisas que nós pagamos e não aceitamos e nós revoltamos. Ficou essa pendênciazinha. E são muitos jurinhos, né? Outra informação que também eu recebi lá naquela mesma época dizia assim: vocês estão prontos, mas tem que limpar as gavetas porque vocês vão deixar essa escola de terceira dimensão. Recolher as coisas das gavetas, as tuas coisas, os teus pertences. O que são isso? O que isso representa? Representa que nós temos que fazer esses ajustezinhos, né? Que falta. Compreensão, aceitação, limpeza, né? Enfim. Estou vendo agora aqui que eu me esqueci de botar no silencioso esse negócio e agora fica esses plim-plim, né? Mas tudo bem, paciência. Dessa vez passa. A gente precisa compreender que os papeizinhos que estão na nossa gaveta, da nossa escrivaninha, da sala de aula, nos pertencem, são coisas nossas. Por que eu vou deixar lixo lá, né? Sujeirinhas, alguns restos de papéis e canetas e lápis, né? Vamos recolher tudo. É o tempo da cura da ancestralidade, da limpeza. Limpar as nossas coisas, aquela raiva que ainda está entre nós, aquela culpa, aquela vergonha, aquele ressentimento, aquele medo, né? Não é preciso passar. Porque o trauma é uma lembrança. Tu podes simplesmente compreender e evitar ele. É uma dor desnecessária, ela é opcional. O karma você não
tem como escapar. O karma exige resgate. Você pode até evitar o karma. Você pode fazer o bem, pode fazer obras altruístas, né? Coisas maravilhosas. Quanto mais você paga com outras moedas, menos você tem para pagar com a moeda mais difícil, que seria a dor, né? São opções. Mas o karma, ele não tem como escapar dele. Então as pessoas às vezes dizem assim, eu acho que eu tenho um karma, que eu tenho que ficar com essa pessoa pro resto da vida. Bom, vamos analisar. Se você tem alternativa, não é karma, é trauma. Se você não tem alternativa e se algo te prende e você realmente não tem como fugir, é karma. Relacionamentos, eles são bem difíceis de entender quando é karma e quando é trauma, mas tem coisas, por exemplo, uma doença, uma deficiência física, nascer num país miserável, num lugar deserto, numa favela onde a vida é bem mais difícil e não ter como sair de lá, isso é karma. Se você nasce num país que não é tão bom, numa cidade que não é tão boa, numa favela que às vezes você tem possibilidade de sair de lá, basta se esforçar, então não é karma. Aí você tem possibilidades. O karma, ele não te dá mais que duas possibilidades: pagar com amor ou com a dor. Não tem outra alternativa. Então precisamos entender o que é karma e o que é dharma, né? O que é trauma, né? O dharma é o karma positivo, são as recompensas, né? Mas o karma negativo, então, tem traumas e tem o próprio karma, como nós conhecemos. Quando a gente fala da liberação do karma, é aquilo que a gente precisa passar para se libertar e para a quinta dimensão. Alguém me disse nos comentários lá no texto que eu escrevi sobre a tragédia de Petrópolis, né? Vocês viram que só morreu pobre. Olha, eu acho assim, eu nem respondi porque, sinceramente, não dá para dar uma resposta para quem pensa isso. Quem é aquele pobre de hoje? Vai nas vidas passadas dele. Ninguém ficou pobre todas as vidas e nem ninguém ficou rico todas as vidas. Não existe pobre e rico nessa escola da terra. Existem experiências, ora na riqueza, ora na miséria. O pobre de hoje é o rico que não soube usar aquilo que foi dado, as ferramentas que foi dado para ele, o dinheiro que foi oferecido para ele. Agora ele vem numa situação pobre. Mas ele poderia ser pobre e não ter morrido numa tragédia. Se ele está pobre, como disseram os comentários, foram vários, e assim mesmo passou pela tragédia e sofreu diretamente a tragédia, é porque além dele ter sido rico numa vida e não ter sabido usar da riqueza para o bem, ele também causou dor, sofrimento. Vai saber se não era lá um senhor de escravos, um dono de empresas que explorou seus funcionários até o extremo, se não abusou dos seus comandados, se não foi um comandante de um exército que colocou seus soldados lá por causa do ego dele, brigar com os adversários até se matarem todos. Vai saber se não foi aquele imperador romano ou um súdito lá um senador romano que colocou pessoas nos circos romanos lá para brigar com os leões, sabendo que não tinha nenhuma chance, ia ser devorado pelo leão faminto, né? Enfim, não vou citar aqui tantas porque são todas as possibilidades. Quanto karma nós temos ainda para curar? Depende do que nós vamos enfrentar daqui para frente. Quem tem, vai pagar. Concluindo esse tema, então, porque é assim, quando a gente vai fazer um trabalho, há sempre interferências, né?
É interessante isso, mas não tem problema. A gente sabe disso e temos que levar, como se diz na esportiva, né? Vamos brincar um pouco também, né? Vamos fazer de novo mais um pedacinho. Se vocês verem que foi interrompido o tema e agora foi dado uma continuação, porque foi feito um segundo áudio, porque o primeiro caiu. Derrubaram o áudio, né? Coisa interessante isso. Mas nós somos persistentes. Vamos vencer a queda de braço. Mas não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos assistir de camarote tudo isso. E por falar em assistir de camarote, nós vamos agora, na quinta dimensão, olhar para a nossa vida da terceira dimensão. Todas as nossas existências. 500, 600, 800, 1000, 1100. Uma informação que eu recebi um dia disse que tem até 1144. Eu não sei por que 1144, mas enfim, me disseram que é o que mais tem de existência, 1144. Mas que seja 1100, né? 1100 é muita vida. Nós representamos de fato um teatro, porque a terceira dimensão é uma ilusão, é uma apresentação teatral. Aí agora nós vamos sentar na quinta dimensão e vamos assistir a nossa história, a vida de todas as existências aqui nessa Terra. E nós vamos ver, numa vida eu fui mal, matei, roubei, noutra eu fui sequestrado, sofri duras penas, paguei o karma. E nós vamos ver como nós agimos perfeitamente dentro de um personagem. Cada existência nós fizemos um papel, como se fosse um ator diferente. Mas todos eles têm uma sequência. Os atos de um teatro, eles seguem uma sequência pré-escrita, né? E nós viemos aqui para a Terra, né? Encarnar nesse planeta com um currículo, né, escolar para cumprir. Nós vamos assistir a nossa própria performance e vamos nos divertir com isso. Vamos contar, eu sempre coloco, vamos contar história. Temos tantas histórias para contar e nós não vamos nos arrepender daquilo que nós fizemos, certo ou errado, não importa, nós estamos aqui representando, aprendendo. Nós vamos só analisar como nós fomos corajosos, competentes, né? Então, quando a gente começa a entender isso, eu pergunto: aonde está o erro? O que é que está errado nesta vida? Tem essa possibilidade? Não tem. Está tudo certo. Ah, porque é uma tragédia, ah, porque é isso, porque é aquilo. É tudo consequência daquilo que nós fizemos. É claro que tem a possibilidade também do aprendizado pelo outro lado. Ah, acontece um problema lá, tem pessoas sofrendo. Claro, não vamos ficar alheios ao sofrimento. Vamos trabalhar o nosso interno, a nossa compaixão. Será que nós temos compaixão? Quando acontece coisas que a gente está fora da situação e não está nem ali para a situação, a gente nem presta atenção. Aconteceu. Agora, quando toca alguém perto da gente, ou uma coisa coletiva, é para que a gente realmente olhe com mais atenção e desenvolva, então, sim, esse sentimento compassivo. Não precisamos pegar a dor do outro, mas a compaixão, nos compadecer, porque nós temos que ser uma alma realmente boa, como dizia o Cristo, pura e mansa de coração, o manso e puro de coração, porque sem isso não vai herdar a nova terra. Quem tiver ainda competição dentro de si, individualidades egóicas, não pode ir para a quinta dimensão. Nós somos todos um. Aquele animalzinho que morreu lá soterrado tem a mesma consciência, tem a mesma importância daquela pessoa, quer dizer, que também foi soterrada. Até aquela planta, né, que foi arrancada lá, com enxurrada, também é uma consciência. Nós somos todos um. E esse todo um é que vai realmente valer a pena no final, quando a gente descobrir como isso funciona. Nós estamos sendo preparados para aquilo que está vindo, que vai chegar em breve. E tudo vai ser maravilhoso. Até para aqueles que
não estão prontos e vão ter que deixar a Terra e ir para um outro planeta. As experiências daqui vão ser levadas juntos e lá eles já têm uma bagagem. Vão auxiliar aqueles que estão mais atrasados que eles. E vai servir para ajudar o desenvolvimento daquele planeta também. Porque é assim que os mundos evoluem. É assim que o plano divino se espalha e não termina nunca. Tá bom? Finalizando, eu vos deixo um abraço de luz. E namastê.